Todo mundo? Está faltando, acho que ainda duas pessoas, mas vamos começar. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Bom dia, Anderson. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Só Catarina? Só não assustar com a minha cara aqui, peraí. Tá bom. Acho que agora está a turma completa. Então, estive perguntando se alguém tem uma dúvida. Pra mim até agora tá tudo bem. Por enquanto. Cata, seja bem-vinda. Você conseguiu assistir a outra aula, a aula da terça, no vídeo? Bom dia, eu consegui sim. Tá. Alguma dúvida? Tá ok? Por enquanto não, obrigada. Tá. Então, só para lembrar, eu comecei a discussão tentando explicar por que a gente vai adotar uma descrição probabilística, que basicamente o número de variáveis é incrivelmente grande e nós não temos como tratar cada variável, posição, momento de cada partícula explicitamente. Então, nós tratamos essas variáveis como variáveis aleatórias em vez de variáveis dinâmicas, e com isso surge o problema de definir uma densidade de probabilidade no espaço de fase, que é onde, pelo menos no caso clássico, a evolução de um sistema hamiltoniano ocorre. Tá? Então, estamos discutindo essa questão. E antes de voltar a essa discussão, eu trouxe alguns vídeos para ilustrar essa ideia de trajetórias e evolução de regiões no espaço de fase. As ilustrações são bem básicas porque é difícil representar um espaço com 6n dimensões, onde n é o número de partículas, mas para casos simples como um oscilador harmônico ou um pêndulo, é possível, pelo menos, visualizar. Tá? Então, eu vou abrir esse vídeo. Eu não lembro qual foi. Tá. Então, esse pedaço do vídeo vai ilustrar trajetórias no espaço de fase, que o espaço de fase de um oscilador harmônico é bidimensional, na horizontal tem posição, na vertical momento. Tá? Então, nesse meio plano, o momento é positivo e
as partículas vão... Não, as partículas, desculpe, as trajetórias vão avançar na posição e vice-versa. Tá? Então, vão ser ilustrados 4 casos de movimento harmônico simples no espaço de fase. Tá. Eu quero desligar o som, tá? Mas dá para ver essas trajetórias. É um movimento em espaço normal. Bom, agora eu vou pular. Eu não quero repetir tudo isso, mas agora eles vão ilustrar uma região. Eu acho que isso que eu quero. Vamos ver. Sim. Agora pode imaginar essa região retangular como delimitando toda uma região no espaço de fase. E como a gente viu na outra aula, se acompanhamos a fronteira, sendo que as trajetórias não podem se cruzar no espaço de fase, se acompanhamos a evolução da fronteira, nós temos, de fato, a evolução de toda a região. Então, começamos com uma região inicial retangular. E a gente vê que sofre algumas distorções, mas nada muito grande, tá? Continua sendo basicamente essa figura, que é diferente que o que eu mencionei outro dia, a possibilidade de grandes distorções e esticar, dobrar a região original. E, de fato, tem um motivo para isso. O oscilador harmônico é um dos poucos sistemas integráveis. Tá? Então, lembra dessa palavra, integrável, a gente vai voltar a isso depois. Bom, agora vamos olhar o pêndulo. Que é o pêndulo simples, sem amortecimento. Agora nós sabemos que o período depende... Não, desculpe, neste caso não, estou pensando... Esse é o pêndulo... Sim, é o pêndulo não linear, porque a força restauradora é o seno. Então a gente começa a ver distorções na evolução da região. Aqui já tem amortecimento, que não representa um sistema harmônico, mas eu vou voltar ao pêndulo simples, não linear, e a evolução da região no espaço de fase já apresenta mais distorções. Muito bom. Deixa-me ver se tiver mais algo. O pêndulo que é linear, o pêndulo linear que ele não oferece essa... É aquele primeiro exemplo que você deu, né, professor? Aquele onde aquele retângulo ele é praticamente... Ele se mantém estável ali, né? Certo. Quando você está tirando o espaço de fase. Sim, a diferença aqui é entre uma força restauradora simplesmente proporcional à posição, que seria o oscilador harmônico, e o pêndulo em que nós temos o seno, que obviamente é uma função
não linear de θ. Para θ pequeno, naturalmente, se comporta como linear, mas para desvios maiores, a não linearidade começa a entrar em força e, inclusive, esse vídeo parece não mostrar isso, mas se a gente pensa no pêndulo perto do ponto instável, agora a gente tem um ponto em que as trajetórias separam de um lado ao outro. Tá? Então, lá realmente teria esse fenômeno de separação de trajetórias. Tá? Então, esse vídeo é realmente só para ilustrar um pouco mais a ideia de espaço de fase. Eu vou voltar a isso um pouco depois. Alguma dúvida sobre tudo isso? Tá tranquilo, pessoal. Então, eu vou voltar às notas. E depois a gente olha mais vídeos. Ok, então lembrando a discussão da terça, nós discutimos a ideia de média temporal, que nós temos uma grandeza K, que depende das posições e momentos das partículas do sistema de interesse. Estamos pensando no momento em um sistema isolado, clássico, que segue as equações de Hamilton ou as equações de Newton. Então, qualquer grandeza que podemos definir nesse espaço de fase, se nós sabemos a trajetória do sistema, podemos calcular uma média temporal dessa grandeza. E, embora isso não seja o propósito da mecânica estatística, uma vez que não conseguimos calcular a trajetória X para sistemas de muitas partículas, essa expressão de média temporal, de uma forma, representa o que acontece em uma medida, quando temos algum instrumento como um termômetro, um medidor de pressão, interagindo com o sistema de interesse. Nossas médias, diferentemente, vão ser médias no espaço de fase, que implica que nós temos que saber a densidade de probabilidade, P, no espaço de fase. Se nós conseguimos determinar essa densidade de probabilidade, podemos calcular a média da mesma função K, função de X, ponto no espaço de fase, da maneira usual que calculamos médias usando a teoria de probabilidade. Bom, e agora a questão é qual seria essa densidade. Bom, eu mencionei que uma trajetória
é restrita à superfície de energia. A superfície de energia é a superfície no espaço de fase que H, o hamiltoniano, função das posições e momentos das N partículas seja igual a um certo valor E, que é a energia total. Tá? Então, essa relação implica em um vínculo entre essas variáveis. Tá? E esse vínculo define uma superfície no espaço de fase, tá? Aqui nosso espaço de fase gama, e essa superfície, aqui estou mostrando apenas uma parte dessa superfície, mas a ideia é que a trajetória x de t está presa nessa superfície. A superfície é justamente definida por essa restrição e nós temos a trajetória. Então, a superfície é uma variedade de 6n menos 1 dimensões, uma vez que nos impomos um vínculo. Tá? O espaço gama é 6n dimensional, mas com esse vínculo reduzimos a dimensão da superfície de energia é 6n menos 1. Bom, então o que podemos propor? Uma possibilidade seria imaginar que a densidade de probabilidade seja uniforme nessa superfície. Mas, em lugar disso, a gente vai definir uma casca de energia. A casca de energia vai ser definida por esse intervalo de energias. Tá? Então, em vez de pensar em uma superfície, vamos pensar em uma casca fina no espaço de fase, que simbolicamente, em vez de ser uma superfície, é um volume. Tá? E, formalmente, seria definida assim. A energia tem que estar entre um certo valor E e um valor E mais delta E, onde delta E a gente vai chamar de incerteza ou tolerância de energia. Reflete de uma forma o fato que é impossível saber com precisão absoluta o valor da energia, então podemos admitir que tem uma certa incerteza, delta E, que vai ser muito menor que o valor em módulo, em valor absoluto da energia, ou seja, uma pequena incerteza. Então, reflete de uma forma nossa falta de precisão absoluta. E, por outro lado, simplifica bastante as contas, trabalhar com o espaço 6n dimensional
de que restringir tudo a uma superfície. Tá? Esse é um detalhe que vai ficar claro mais à frente, mas adotando essa densidade de probabilidade para sistemas isolados, em equilíbrio, adotando isso como um postulado. Tá? É muito difícil provar isso de primeiros princípios, mas sendo que não há nenhum motivo para privilegiar uma região da casca de energia sobre qualquer outra, vamos supor que a densidade de probabilidade é uniforme. Tá? Então, para definir a casca, a gente tem duas funções de grau. O valor do Hamiltoniano deve ser maior ou igual a esse valor e menor ou igual ao valor E mais delta E, que é exatamente restringir a energia a esse intervalo. Fala de novo. O Hamiltoniano, nesse caso, ele nem sempre vai ser a energia total do sistema, o valor do Hamiltoniano, e além disso, ele sempre vai... O Hamiltoniano, nesse caso, ele não tem possibilidade de ser explicitamente dependente do tempo. Ok. A primeira pergunta... se ele nem sempre vai ser energia total. Não. É sempre a energia total, só que nós não sabemos com precisão absoluta a energia total, ok? E a segunda pergunta, sim, H não depende do tempo. X depende do tempo, se a gente pensa em uma trajetória, mas aqui X é simplesmente um ponto no espaço de fase. Tá? A gente olha X como uma variável aleatória, 6n dimensional. Então, H é aquele H que eu escrevi outro dia, esse tipo de H. Energia cinética, energia potencial. Nada de dependência explícita no tempo. Ou seja, um caso mais geral seria que U dependesse do tempo. Por exemplo, eu posso ter um potencial externo dependente do tempo, mas isso não corresponde a uma situação de equilíbrio. Lembra que nosso intuito no momento é desenvolver a mecânica estatística de equilíbrio. Então, eu posso pensar que meu Hamiltoniano e o sistema, a posição das paredes, tudo isso independe do tempo. Perfeito? Perfeito. E sim, o Hamiltoniano, o valor numérico do Hamiltoniano é justamente a energia total do meu sistema isolado. Mas, por motivos práticos, eu vou admitir essa pequena incerteza na energia. Tá? Então, a gente limita a energia a um pequeno intervalo e a gente aceita como um postulado, sendo que não tem nada melhor, a gente aceita como postulado que a densidade de probabilidade que descreve um sistema
isolado em equilíbrio térmico é essa densidade, que é constante na casca de energia, ou seja, todos os pontos X no espaço de fase, tais que o valor numérico do Hamiltoniano cai entre esses valores, P é diferente que zero e igual a alguma constante. E fora desse intervalo, para ponto X, tais que a energia não está nesse intervalo, P é zero. Tá? Esse é o sentido do produto de duas funções de grau. E, sendo que, como sempre, P deve ser normalizado, o valor de C é o recíproco do volume da casca de energia. Tá? Essa integral, dx, elemento de espaço de fase, esse integrando que enforça essa restrição, o que estamos calculando aqui? O volume de uma casca 6n dimensional. Tá? Então, para normalizar P, essa constante C deve ser o recíproco do volume da casca de energia. É isso aí. Isso é nosso postulado para a densidade de probabilidade no espaço de fase. Tá? É muito simétrico. A gente valoriza cada ponto X dentro da casca igualmente. E nós sabemos que essa densidade de probabilidade vai ser invariante de tempo sob a dinâmica hamiltoniana. Ou seja, a dinâmica hamiltoniana vai mapear cada ponto X nessa casca de energia para um outro ponto na casca de energia. E sendo que nossa escola é uniforme, vai continuar sendo uniforme para sempre. Que é bom se a gente quer descrever uma situação independente de tempo, que é exatamente a situação de equilíbrio. Tá? Então, tudo faz sentido, embora a gente não tenha como provar que a densidade de probabilidade associada a um sistema em equilíbrio seja dado por essa expressão. Tá? Agora, eu quero perguntar se ficou claro essa ideia de densidade de probabilidade uniforme sobre a casca de energia, e se ficou claro por que nós adotamos isso como um postulado, porque esses são pontos bem fundamentais e é importante parar para discutir quaisquer dúvidas. A função degrau, nesse caso, é só para limitar realmente a energia na casca, né? Exato. Tá, função degrau, bom, todo mundo conhece. Uma função degrau seria zero para energias menores e deixaria H ser maior ou igual a E. Mas a gente também quer cortar desse lado, então vem a outra função degrau. Perfeito. Mais alguém? Perguntas?
Bom, então, como eu mencionei, eu vou deixar isso como exercício, mas se nós definimos uma função f de x no espaço de fase, que depende das variáveis dinâmicas apenas através do Hamiltoniano, essa função independe do tempo. df dt é igual a zero. Tá? Que é exatamente o caso aqui. Nosso P depende de x apenas através do Hamiltoniano. Tá? Então, isso que garante que seja independente de tempo. Tá? Eu deixo isso como um exercício para verificar esse fato geral sobre funções que dependem do Hamiltoniano. E, bom, isso vai ser a densidade de probabilidade que nós vamos utilizar para descrever sistemas isolados clássicos em equilíbrio. Nós não vamos sempre estudar sistemas isolados. Inclusive, vai ser muito mais fácil tratar sistemas em contato com um reservatório térmico. Mas tudo começa na discussão de sistemas isolados. Bom, então, uma pergunta que surge é se... Professor, Sim, fale. se eu tiver a densidade de probabilidade ali com a dependência explícita do tempo, eu vou estar necessariamente em não equilíbrio? Sim, porque o que acontece? A gente vai usar essa densidade de probabilidade para calcular propriedades termodinâmicas na forma de médias sobre o espaço de fase. Por exemplo, podemos imaginar calculando a energia potencial do sistema. Pense em um gás, tá? E um gás, sei lá, diatômico. Então, possui uma energia cinética e uma energia potencial. Nós podemos calcular o valor médio da energia potencial. Em equilíbrio, esperamos que essa média seja independente do tempo. Mas uma densidade de probabilidade dependente do tempo não vai ter essa propriedade. Certas propriedades vão variar com o tempo. Propriedades médias, macroscópicas. E nós sabemos que essas médias macroscópicas não dependem do tempo no caso de um sistema em equilíbrio. Por isso que excluímos do início densidades de probabilidade que dependem do tempo. Agora, quando você quer discutir a mecânica estatística de sistemas fora de equilíbrio, você não pode fazer essa restrição. E a coisa fica bem mais rica e mais complexa. Mas, para descrever equilíbrio, nós não temos uma dependência temporal na densidade de probabilidade. Beleza, obrigado. Algo mais? Por enquanto, não. Tá. Então, vamos lembrar. Nós vamos usar
a densidade de probabilidade para calcular médias no espaço de fase para um sistema que, por hipótese, está em equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu mencionei que quando tem um instrumento que interage com o nosso sistema em equilíbrio, como um termômetro ou algum outro sistema de medição, aquele aparelho, em efeito, realiza uma média temporal. Agora, para um sistema em equilíbrio, e para intervalos de tempo suficientemente grandes, essas médias temporais também independem do momento em que nós iniciamos o processo de medição. Ou seja, eu tenho um sistema em equilíbrio, eu posso mediar a temperatura agora ou daqui a 10 minutos, e eu espero o mesmo resultado. Mas o termômetro interage com um sistema durante um certo período de tempo, que mesmo se for um microsegundo, é um período muito maior que o tempo característico da dinâmica das moléculas no meu sistema. Tá? O sistema está em equilíbrio térmico, mas a gente sabe que as moléculas estão em movimento contínuo. As posições das moléculas dependem do tempo. Os momentos das moléculas dependem do tempo. Só que, quando nós olhamos médias macroscópicas que envolvem tempos grandes em relação ao intervalo entre colisões e que envolvem muitas moléculas, essas médias temporais, de fato, independem de quando nós iniciamos a medição. Então, a pergunta que surge é sobre a relação entre dois tipos de média. A média temporal, realizada por algum instrumento, mesmo de um sistema em equilíbrio, e as médias que nós fazemos no espaço de fase usando uma densidade de probabilidade. A questão é se, para um sistema em equilíbrio, essas duas médias são equivalentes. Média temporal, média gama sobre espaço de fase. Se for possível demonstrar igualdade, estaremos em uma posição muito boa. A gente pode substituir qualquer média temporal de um sistema em equilíbrio por uma média sobre espaço de fase, usando aquele P que eu mencionei, uniforme sobre a casca de energia. A questão se essas duas médias são equivalentes ou iguais, de modo geral, é uma pergunta que surgiu meados do século XIX, quando Boltzmann e Maxwell e outros desenvolveram essas ideias de mecânica estatística. E a pergunta ganhou um nome, a questão é a questão de ergodicidade, igualdade de médias temporais e de ensemble, de espaço de fase, é a propriedade de ergodicidade. Então, a princípio, seria bom ter uma demonstração matemática da ergodicidade
de sistemas hamiltonianos, pelo menos de uma classe de sistemas hamiltonianos. Infelizmente, não foi possível, esse tempo todo, desenvolver uma demonstração geral. As questões são tão desafiadoras que surgiu toda uma área da matemática chamada teoria ergódica, que trata de sistemas dinâmicos, mas não de modelos tão complexos como um sistema de N moléculas interagindo por algum potencial realista que podemos usar para modelar sistemas físicos como fluidos ou sólidos. Então, falta ainda uma demonstração completa de ergodicidade, mas isso não impede o progresso da mecânica estatística. O que tem que é interessante, além da questão de ergodicidade, é a questão de mistura. Lembra aquela discussão da esfera inicial no espaço de fase, que vai ser distorcida e sofrer várias modificações, seguindo a dinâmica hamiltoniana, mas que sempre preserva o volume. Uma questão relacionada à ergodicidade é a questão de mistura. A ideia de mistura é que uma região compacta inicial vai ficar tão distorcida que, tempo indo por infinito, vai ser distribuída uniformemente sobre a casca de energia. Tá? É difícil ilustrar isso, mas só para ter uma ideia, se simbolicamente esse quadrado for o espaço de fase, gama, e a região inicial for esse círculo, a propriedade de mistura seria que, tempo indo por infinito, essa região seria espalhada uniformemente sobre o espaço de fase. Pense em tinta. Eu tenho um copo de leite e eu vou jogar uma tinta azul. Tá? E vamos supor que não há difusão, que a fronteira entre o leite e a gota de tinta está sempre nítida. Só que, misturando o leite, eu vou esticar essa gota, vai esticar e dobrar, sempre dentro do volume do copo. Até que eu vou ter um copo de leite tingido de azul. Mas se for possível olhar com um microscópio, eu ia ver que sempre tem uma distinção clara entre leite e tinta. Mas a escala desses pedaços da gota original
fica cada vez mais fina ao longo do tempo. Tal que, tempo indo por infinito, eu teria uma mistura uniforme. Isso é a ideia de mistura no espaço de fase. Tá? Tem que traduzir essa noção de mistura de tinta para espaço de fase. Mas é exatamente isso, que nosso volume original fica tudo misturado. Bom, essa é uma outra propriedade que pode ter na dinâmica no espaço de fase. Se tiver mistura, implica em ergodicidade. Tá? Então, isso é interessante. Novamente, não foi possível demonstrar a propriedade de mistura para algum modelo realista, mas tem um modelo interessante que lembra bastante de sistemas de partículas fazendo colisões elásticas, que são os chamados bilhares de Sinai. Então, o bilhar de Sinai é um físico matemático, ele analisou sistemas de uma esfera elástica fazendo colisões com um obstáculo circular fixo no centro de um espaço bidimensional. E ele foi capaz de demonstrar rigorosamente que esse sistema exibe mistura. Ou seja, uma pequena região de condições iniciais da nossa esfera, o nosso disco, vai se espalhar uniformemente sobre o espaço. Lembrando, essa esfera faz colisões elásticas com um obstáculo. E ou faz colisões elásticas com as paredes, ou podemos imaginar um sistema periódico, saindo de um lado, entra imediatamente do outro lado. Tá? Então, esse é o sistema que o Sinai analisou e demonstrou essa propriedade de mistura. Eu vou mostrar alguns vídeos ilustrando, deixa-me ver, acho que é esse que eu quero. Próximo, eu tenho que compartilhar. Nesse vídeo, vai ver a trajetória de um bilhar. Vai começar em um certo lugar, vai fazer colisões elásticas com as paredes e colisões elásticas com esse obstáculo. O obstáculo está fixo. As colisões com a parede sendo elásticas, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E essas colisões não vão criar essa propriedade de mistura. Mas, sendo que essa superfície refletora do obstáculo é convexa,